Você já parou para pensar em como a sua vida tem falado sobre a sua fé? Já imaginou se um dia as pessoas ao seu redor não pudessem mais ouvir as suas palavras, mas apenas observar os seus gestos, as suas atitudes e as suas reações diante das situações do cotidiano? Será que, sem precisar dizer nada, elas perceberiam que você carrega dentro de si a presença de Deus? Essa é uma reflexão profunda. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Porque, mais do que falar sobre fé, nós precisamos vivê-la. Mais do que repetir versículos ou expressar frases bonitas, o verdadeiro cristão é aquele que permite que a fé seja vista na forma como ele caminha, como ele lida com as dificuldades, como ele trata as pessoas e como ele se posiciona diante da vida. Muitas vezes, nós acreditamos que a fé é algo que só se manifesta em momentos extraordinários, em grandes milagres ou acontecimentos marcantes. Mas a verdade é que a fé genuína está muito mais presente nos detalhes simples, nas escolhas que fazemos quando ninguém está nos observando, na paciência que demonstramos diante das contrariedades e no amor que expressamos até mesmo em situações pequenas, mas significativas. A Bíblia é muito clara quando nos ensina, em Tiago capítulo 2, que a fé sem obras é morta. Isso nos lembra que não basta apenas declarar que acreditamos em Deus, não adianta apenas cantar louvores ou levantar as mãos nos cultos se, no dia a dia, não refletimos essa confiança em nossas atitudes. Eu sei que viver dessa maneira não é simples. O mundo nos pressiona de todos os lados. Muitas vezes somos tentados a reagir de forma carnal, a responder com grosseria, a perder a paciência, a desistir quando a caminhada parece dura. Mas é justamente nesses momentos que a fé precisa falar mais alto. Porque uma fé verdadeira não é testada quando tudo está bem, mas sim quando enfrentamos os dias difíceis. É na dor, na perda, na incerteza que o coração revela em quem realmente confia. E quando conseguimos permanecer firmes mesmo em meio às tempestades, isso se torna um testemunho poderoso. As pessoas podem até não entender como conseguimos permanecer de pé, mas ao nos observarem, verão que existe algo diferente sustentando a nossa vida. E esse algo diferente tem nome. É a presença de Cristo em nós. Ele é a fonte da nossa esperança, o motivo da nossa paz, a razão pela qual não desistimos. Ser cristão não significa não ter problemas, mas significa ter alguém que caminha conosco em meio a eles. Quando o apóstolo Paulo escreveu suas cartas, muitas delas foram escritas de dentro da prisão, em situações de extrema dor e injustiça. E mesmo assim, ele falava de alegria, de esperança e de fé. Isso nos mostra que a verdadeira confiança não depende das circunstâncias, mas de quem está no controle delas. Talvez você esteja vivendo um tempo de provação agora mesmo. Talvez esteja enfrentando uma doença, uma crise financeira, um conflito familiar. Talvez você se sinta fraco e até duvide da sua própria fé. Mas eu quero te lembrar de algo. É justamente nesses momentos que a sua vida pode se tornar o maior testemunho. Quando em meio às lágrimas, você continua dizendo, eu confio em Deus. Quando em meio à dor, você continua servindo, amando e perdoando. A sua fé está falando mais alto do que qualquer palavra poderia falar. E sabe de uma coisa? Muitas vezes nós pensamos que testemunhar é apenas pregar, é apenas falar de Jesus para alguém. Mas na realidade, o maior testemunho é a forma como vivemos. Já ouviu aquela frase que diz que muitas pessoas talvez nunca leiam a Bíblia, mas elas podem ler a sua vida? Pois é, isso é profundamente verdadeiro. Para muitos, o único evangelho que eles vão conhecer é o evangelho que enxergam em nós. Isso significa que, quando somos honestos no trabalho, quando tratamos os outros com respeito, quando não revidamos o mal com o mal, estamos pregando o evangelho sem usar palavras. É claro que falar de Cristo é importante, mas antes de falarmos, precisamos viver aquilo que pregamos. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E luz não precisa se esforçar para brilhar. Ela simplesmente brilha. O sal não precisa anunciar que está presente. Ele dá sabor naturalmente. Da mesma forma, o cristão que vive pela fé não precisa forçar uma aparência de santidade, porque a própria presença de Cristo em sua vida se torna evidente. E essa fé se revela também através do amor. Jesus afirmou que o mundo conheceria os seus discípulos, não pelo quanto eles sabiam da Escritura, mas pelo amor que demonstrassem uns aos outros. O amor é a maior marca de uma fé viva. E amar não é apenas dizer eu te amo. Amar é ouvir alguém com paciência, é perdoar quando seria mais fácil guardar rancor, é estender a mão para quem está caído,
é dividir o pouco que temos com quem nada tem. Atitudes simples, mas cheias de significado, são expressões concretas de uma fé verdadeira. E como vivemos esse amor de forma prática? Através do serviço. Quando servimos, mostramos que nossa vida não gira apenas em torno de nós mesmos, mas que entendemos que fomos chamados para ser bênção na vida do próximo. Servir a família, servir a igreja, servir até mesmo desconhecidos que cruzam o nosso caminho. Tudo isso é uma forma de deixar a fé falar através de nós. Quantas vezes um simples gesto de bondade pode marcar profundamente o coração de alguém e abrir portas para que essa pessoa conheça o amor de Deus? Mas além do amor e do serviço, existe outro aspecto fundamental: a oração. A oração é o combustível da fé. É através dela que nos conectamos ao coração de Deus e encontramos forças para viver de acordo com a sua vontade. Uma vida de oração nos dá sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo e discernimento para tomar decisões sábias. Quantas vezes uma oração feita em silêncio, sem ninguém saber, já foi a chave para mudar a vida de alguém? Muitas vezes não percebemos, mas quando oramos por alguém, estamos permitindo que a nossa fé fale de uma maneira invisível, mas poderosa. E não podemos esquecer de algo muito importante. A nossa vida é observada não apenas por vizinhos, amigos ou colegas de trabalho, mas principalmente pelas nossas famílias, pelas próximas gerações. Os filhos, os netos, os sobrinhos, todos observam o que fazemos. E não é o que falamos que vai impactá-los, mas o que praticamos. Se eles nos veem buscando a Deus em oração, se eles percebem que temos prazer em ler a palavra, se eles notam que somos honestos, que perdoamos, que ajudamos, isso será gravado nos corações deles de uma forma muito mais forte do que qualquer sermão. A fé que vivemos hoje pode se tornar o maior legado para aqueles que virão depois de nós. Quando falamos em viver uma fé que se expressa através da vida, não podemos ignorar que muitas vezes enfrentamos obstáculos internos que nos impedem de colocar isso em prática. Há momentos em que carregamos mágoas antigas, ressentimentos guardados no coração, e tudo isso cria uma barreira entre aquilo que acreditamos e aquilo que praticamos. Quantas vezes nos pegamos ouvindo uma mensagem na igreja, concordando com ela, sentindo a presença de Deus, mas quando chega a hora de viver aquilo lá fora, no dia a dia, parece que esquecemos? É como se houvesse uma distância entre a teoria e a prática, entre aquilo que sabemos que deveríamos fazer e aquilo que de fato fazemos. E aqui está um dos maiores desafios da vida cristã: alinhar o coração com as ações. Porque não basta dizer que confiamos em Deus, precisamos demonstrar essa confiança nas escolhas que fazemos. Não basta dizer que perdoamos, precisamos liberar perdão de verdade, mesmo quando ainda dói. Não basta dizer que amamos, precisamos mostrar esse amor em gestos concretos, em atitudes diárias, às vezes pequenas, mas que carregam grande significado. A verdade é que, muitas vezes, o evangelho mais poderoso não é pregado em púlpitos, mas no silêncio das casas, no ambiente de trabalho, no encontro com os vizinhos. É ali, no cotidiano, que a fé mostra se é genuína. Porque falar sobre fé num ambiente favorável é fácil. O difícil é demonstrá-la quando tudo parece contrário. É fácil dizer que confiamos em Deus quando o salário está em dia, quando a saúde está em ordem, quando a família está em paz. O difícil é manter essa confiança quando o salário não cobre as contas, quando o diagnóstico médico traz preocupação, quando a família passa por conflitos. É nesse terreno árido que a fé é testada e também onde ela pode florescer de maneira mais bela. Um exemplo claro disso é encontrado na história de Jó. Ele perdeu praticamente tudo o que tinha: seus bens, seus filhos, sua saúde. E mesmo assim, em meio ao sofrimento, ele declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive." Essa frase, dita em um dos momentos mais sombrios da sua vida, ecoa até hoje como testemunho de uma fé inabalável. Jó não precisava provar nada para ninguém com palavras elaboradas. A sua própria vida, a sua reação diante da dor, se tornou uma mensagem que atravessou gerações. E talvez você esteja se perguntando: mas como eu posso ter uma fé assim? Como eu posso viver de modo que minha vida fale mais alto do que minhas palavras? A resposta não é complicada, mas exige entrega. A fé que se manifesta em atitudes nasce de um relacionamento íntimo com Deus. Quanto mais buscamos o Senhor em oração, quanto mais meditamos na Sua palavra, quanto mais deixamos o Espírito Santo moldar o nosso coração,
mas a nossa vida vai naturalmente refletir essa transformação. Não é um esforço forçado, não é um teatro religioso, mas sim o fruto natural de uma vida que caminha lado a lado com Deus. E aqui está algo muito bonito. Quando nossa fé fala através da nossa vida, não precisamos nos preocupar em convencer as pessoas. Elas mesmas percebem. É como uma árvore que dá fruto. Ela não precisa gritar para anunciar que tem laranjas, porque o fruto está ali, visível, ao alcance de quem quiser ver. Assim deve ser a nossa vida. Uma árvore frutífera, cujos frutos são amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Exatamente como Paulo descreve em Gálatas 5:22. E não pense que viver dessa forma significa nunca errar ou nunca falhar. Todos nós somos falhos. Todos nós caímos em algum momento. Mas o que diferencia aquele que vive pela fé é a disposição de se levantar, de reconhecer o erro, de pedir perdão e de seguir em frente confiando no Senhor. A humildade também fala da nossa fé. Quando alguém olha para nós e vê que não somos perfeitos, mas que mesmo assim não desistimos de caminhar com Deus, isso também é um testemunho poderoso. Porque o cristão verdadeiro não é aquele que nunca tropeça, mas aquele que, mesmo caindo, não solta a mão de Jesus. Outro ponto importante é que a fé vivida não se restringe a momentos grandiosos. Ela se revela na simplicidade. Às vezes achamos que precisamos fazer grandes feitos para demonstrar nossa fé, mas, na verdade, são os pequenos gestos que mais impactam. É o abraço sincero em alguém que está sofrendo. É a paciência com quem está irritado. É a escolha de não responder com ofensa. É a decisão de ser íntegro mesmo quando ninguém está olhando. Essas coisas podem parecer pequenas, mas diante de Deus são preciosas. E diante das pessoas são sinais claros de uma fé verdadeira. E não podemos esquecer que a fé também se manifesta na forma como usamos as nossas palavras. Sim, é verdade que muitas vezes as ações falam mais alto do que palavras, mas isso não significa que as palavras não tenham poder. A maneira como falamos, o tom de voz que usamos, as palavras que escolhemos diante das situações, tudo isso pode revelar se realmente confiamos em Deus. Uma pessoa que vive pela fé não precisa de palavrões, de grosserias, de ofensas para se expressar. Pelo contrário, suas palavras transmitem vida, encorajamento e esperança. Até mesmo em momentos de correção ou de confronto, é possível falar com amor e mansidão. E veja que coisa interessante. Muitas vezes, a forma como lidamos com as situações cotidianas pode ser uma pregação muito mais forte do que um sermão de 1 hora. Imagine alguém que enfrenta uma grande dificuldade financeira, mas mesmo assim continua sendo generoso, ajudando quem tem ainda menos. Isso é fé em ação. Imagine alguém que sofre uma injustiça, mas escolhe perdoar e não buscar vingança. Isso é fé em ação. Imagine alguém que, em meio a uma doença, em vez de se entregar ao desespero, continua confiando no cuidado de Deus e ainda encoraja outras pessoas. Isso é fé em ação. Essa forma de viver chama a atenção das pessoas de um jeito especial, porque o mundo está acostumado com reações humanas naturais: raiva, vingança, desespero, egoísmo. Mas quando alguém reage de forma diferente, com paz, com perdão, com esperança, isso desperta curiosidade. E é nessa hora que muitos se perguntam: qual é o segredo dessa pessoa? Como ela consegue viver assim? E é aí que a resposta surge naturalmente. É Cristo em nós. E eu preciso dizer algo muito importante. Viver dessa forma não é um peso, não é uma obrigação forçada. Não é sobre tentar parecer santo ou sobre cumprir uma lista de regras religiosas. É sobre permitir que o Espírito Santo transforme o nosso interior de tal maneira que o exterior seja apenas o reflexo dessa transformação. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais naturalmente vamos refletir o seu caráter. Por isso, se você sente que a sua vida ainda não tem refletido a fé como gostaria, não se culpe, não se desespere. Use isso como um convite para se aproximar ainda mais do Senhor. A fé que fala através da vida não nasce de esforço humano, mas da graça de Deus agindo em nós. É Ele quem nos capacita a viver de forma diferente. É Ele quem nos dá força para perdoar, coragem para amar, paciência para suportar e esperança para continuar. Quando pensamos em fé que fala através da vida, um dos primeiros exemplos que nos vem à mente é Abraão. A Bíblia o chama de pai da fé, e não é à toa. Ele recebeu de Deus uma promessa extraordinária. Seria pai de uma grande nação, mesmo já avançado em idade e tendo uma esposa estéril.
Humanamente, isso era impossível, mas Abraão escolheu crer. Ele não apenas disse que acreditava, mas tomou atitudes que mostraram essa confiança. Quando Deus pediu que ele saísse de sua terra e fosse para um lugar desconhecido, ele obedeceu. Quando Deus pediu que ele confiasse em uma promessa aparentemente improvável, ele não titubeou. E quando Deus o provou pedindo o seu filho Isaque em sacrifício, Abraão mostrou uma fé que transcendia a lógica humana. É claro que Deus não permitiu que o sacrifício fosse consumado, mas Abraão já tinha demonstrado que sua confiança estava inteiramente no Senhor. Sua vida inteira foi um reflexo de fé, um testemunho que até hoje inspira milhões de pessoas ao redor do mundo. Outro exemplo belíssimo é o de Davi, um jovem pastor de ovelhas que, diante de um gigante guerreiro chamado Golias, não confiou em sua força nem em suas habilidades, mas em Deus. O que fez Davi correr em direção ao gigante não foram pedras bem escolhidas, mas uma fé inabalável no Senhor dos Exércitos. Ele poderia ter fugido, poderia ter se acovardado, mas escolheu confiar. E essa confiança ficou marcada na história. Mais tarde, Davi cometeu erros, tropeçou, pecou, mas ainda assim sua vida mostrou que sua fé era real, porque em cada falha ele corria de volta para Deus, em arrependimento sincero. E isso também é um testemunho poderoso, mostrar que mesmo quando caímos, a nossa fé nos leva a buscar reconciliação com o Pai. E como não lembrar de Pedro? Um discípulo que, em muitos momentos, deixou transparecer suas fraquezas, mas que também viveu experiências de fé incríveis. Foi Pedro quem andou sobre as águas quando Jesus o chamou. É verdade que ele afundou ao olhar para as ondas, mas antes disso, ele deu passos que ninguém mais ousou dar. Isso nos mostra que a fé não é sobre nunca vacilar, mas sobre escolher sair do barco e confiar que o Senhor está ali para nos segurar. Mais tarde, Pedro negou Jesus, mas foi restaurado pelo próprio Mestre e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Sua vida mostrou que a fé verdadeira pode ser frágil em alguns momentos, mas quando é sustentada por Deus, ela se torna firme e inabalável. Também podemos olhar para Maria, a mãe de Jesus. Quando o anjo lhe anunciou que ela conceberia o Salvador do mundo, Maria não tinha todas as respostas. Ela não entendia como aquilo seria possível, afinal era virgem. Mas sua resposta foi de uma fé que fala alto até hoje. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A fé de Maria não foi apenas uma declaração, mas uma entrega total da sua vida ao plano de Deus. E isso nos ensina algo precioso. A fé se manifesta quando, mesmo sem entender todos os detalhes, confiamos que a vontade de Deus é perfeita. Esses exemplos bíblicos nos mostram que a fé não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade que se manifesta em decisões práticas, em escolhas corajosas, em atitudes que muitas vezes desafiam a lógica humana. E a grande notícia é que essa mesma fé está disponível para mim e para você hoje. Mas talvez você esteja se perguntando: como trazer isso para o meu dia a dia? Como fazer com que a minha vida também fale de fé de maneira prática? A resposta está em pequenas atitudes que, somadas, constroem um grande testemunho. Por exemplo, quando você acorda e começa o seu dia em oração, mesmo que por poucos minutos, você está mostrando que a sua confiança está em Deus. Quando você escolhe tratar alguém com paciência, mesmo depois de um dia cansativo, você está deixando a sua fé transparecer. Quando você é honesto em pequenas coisas, como devolver um troco errado no mercado, você está pregando o Evangelho através das suas ações. Outro ponto prático: como reagimos às críticas? É natural que nossa primeira reação seja se defender, atacar de volta, justificar. Mas a fé nos convida a agir diferente. A fé nos ensina a responder com mansidão, a perdoar, a entregar para Deus aquilo que não podemos resolver sozinhos. Esse tipo de atitude surpreende, porque vai contra o padrão do mundo. E é justamente isso que faz a diferença. E quando falamos de fé na vida diária, precisamos também considerar como lidamos com os bens materiais. Vivemos em uma sociedade que valoriza muito a aparência, o status, o acúmulo. Mas a fé nos lembra de que nossa verdadeira riqueza está em Cristo. Isso não significa que não podemos ter coisas boas, mas significa que não vivemos para elas. A nossa paz não depende de quanto temos no banco, mas da certeza de que Deus é o nosso provedor. Quando vivemos assim, transmitimos uma mensagem poderosa de que há algo mais valioso do que o dinheiro. Há uma alegria que não pode ser comprada. E pense em como lidamos com os relacionamentos.
A fé nos convida a amar sem esperar nada em troca, a servir sem buscar reconhecimento, a ser fiéis mesmo quando ninguém está olhando. É fácil amar quem nos ama, mas o verdadeiro teste da fé é amar quem nos magoa, é orar por quem nos persegue, é abençoar quem nos ofende. Isso não é humano, isso é divino. É Cristo vivendo em nós. Também precisamos lembrar que a fé não é só para os momentos difíceis. Ela também deve se manifestar nos dias de alegria, de conquista, de vitória. Muitas vezes é justamente quando tudo vai bem que esquecemos de expressar a fé. Mas é nesses momentos que precisamos lembrar de agradecer, de reconhecer que toda boa dádiva vem de Deus, de testemunhar que a nossa vitória não veio da nossa força, mas da graça do Senhor. A fé que fala através da vida é constante. Ela não se limita a um culto, a uma reunião, a uma situação específica. Ela acompanha cada passo, cada decisão, cada relacionamento. E quanto mais permitimos que essa fé se manifeste, mais nos tornamos instrumentos de Deus neste mundo. E é aqui que entra a mensagem principal deste canal, o chama do versículo. Nós acreditamos que a fé precisa ser mantida como uma chama acesa dentro de nós. Essa chama não pode se apagar, mesmo quando os ventos fortes da vida tentam soprar contra nós. Cada atitude de fé é como um combustível que alimenta essa chama. E quanto mais permitimos que a fé se manifeste em nosso dia a dia, mais forte essa luz se torna, iluminando não apenas a nossa vida, mas também a vida daqueles que caminham ao nosso redor. Por isso, meu convite hoje é que você permita que a sua fé fale através da sua vida. Que antes de pregar com palavras, você pregue com atitudes. Que as pessoas possam olhar para você e perceber que existe algo diferente, que existe paz, que existe esperança, que existe Cristo. Que a sua vida seja um testemunho silencioso, mas impactante, do amor de Deus. E se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te pedir algo muito especial. Deixe o seu like. Se inscreva no canal Chama do Versículo e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma palavra que o Senhor tem preparado para nós aqui neste espaço. Isso também ajuda muito para que a mensagem da fé alcance ainda mais vidas. E não se esqueça, aqui na tela já está aparecendo um outro vídeo que foi feito com muito carinho para edificar ainda mais a sua fé. Clique nele e continue sendo abençoado. Eu me despeço por aqui, mas que a chama da fé continue acesa dentro de você, iluminando a sua casa, a sua família e todos aqueles que tiverem contato com a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua caminhada. Até o próximo vídeo.